Bem, então vamos dar continuidade e agora vamos falar sobre seleção. O que é seleção? É quando você tem os dados dispostos no formato de tabela, muitas das vezes você vai querer selecionar alguns dados em específico. E o Pandas trabalha de maneira um pouco diferente que o NumPy, por exemplo, que as listas do Python. Então, a seleção ela é um método que vem da ideia de banco de dados, né? Onde você faz um filtro através de alguma especificação. Nós vamos utilizar esses métodos at, iat, lock e ilock para realizar a seleção de dados pelo Pandas. Vocês podem achar mais algum material aqui nas nossas fontes de referência. Então, a primeira coisa, né, para selecionarmos uma coluna do nosso data frame, nós podemos simplesmente passar data frame entre colchetes o nome da coluna. Então ele vai me retornar uma série, né, da coluna representada. Se eu quiser receber um data frame como resposta, é só eu passar colchetes duplos. Dessa forma, ele vai me gerar um data frame da coluna A. É possível também fazer a indexação, né, das linhas. Então, como as nossas linhas são inteiros, a gente pode fazer de 0 a 3 e ele vai me retornar as linhas de 0 a 3. Lembrando que é intervalo aberto no final. No caso, ele me retorna todas as colunas de 0 a 2, né? Quando a gente tem um índice do tipo DateTimeIndex, né, nós estamos criando aqui através do método DateRange, como nós vimos, de 2013, de 1º de janeiro de 2013, por 6 períodos, no caso dias, como não foi especificado nada diferente. Né, o que nós estamos fazendo? Estamos setando o novo índice para o nosso data frame original com essas datas. Quando nós rodarmos aqui, nós teremos aquele mesmo data frame, só que eu coloquei datas agora no formato DateTimeIndex, nos nossos índices das linhas. E para fazer a seleção de linhas, né, de algumas linhas, por exemplo, eu quero da data do dia 2 até o dia 4, ele faz isso automaticamente para nós, entregando do dia 2 até o dia 4. Se vocês observarem aqui, o intervalo é considerado fechado quando a gente tem outro tipo de índice que não o índice inteiro. Agora nós vamos fazer a seleção por rótulos. Tá? O rótulo nada mais é do que um nome. Então, como nós criamos, né, essa variável date com o DateTimeIndex, variando de 1º de janeiro de 2013 até 6 de janeiro de 2013, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para ele me retornar df localizar esta primeira linha, né? o item 0 do date. Então, quando eu rodar esse código, ele vai me retornar a série que representa, né, a primeira data do meu DateTimeIndex. Então, todos os valores em forma de série. Eu também posso fazer seleções multi-eixo, ou seja, selecionar tanto linhas quanto colunas. E ele é feito de forma bem simples. Eu uso o dataframe.lock, de localizar. Nesse caso, eu pedi todas as linhas de A e B. Então, ele vai me retornar todas as linhas das colunas A e B. Quando nós fazemos, né, nós já observamos, quando nós fazemos esse slicing por datas, né, esse intervalo fica fechado. Então, aqui no caso, eu estou mandando ele me retornar do dia 2 ao dia 4
das colunas A e B. Se vocês observarem, a resposta, colunas A e B, dia 2 ao dia 4. É possível também retornar somente um valor, né? Então, nós temos aqui um valor de cada. Nossa entrada vai ser data do dia 2. E se eu quiser realmente obter só um valor, né, eu vou passar uma linha e uma coluna, ele vai cruzar os dados e vai me retornar aquele valor em específico. Para acessar de forma mais rápida esse valor, existe o método AT, que ele vai na linha e na coluna e retorna de maneira mais rápida. Fazer isso com poucos dados talvez não traga tanta melhora, né, no tempo de execução do seu algoritmo. Mas se a tua tabela for muito grande, já faz uma boa diferença usar o método AT. Agora, selecionando pela posição, ou seja, se a gente ignorar os índices das linhas e das colunas, né, os rótulos das linhas e das colunas, ignorar que eles foram nomeados e considerar que eles são vetores de 0 até n e de 0 até m, número de linhas e colunas, respectivamente, como nós faríamos esse acesso? Nós utilizamos o método iloc. Utilizando esse método, nós conseguimos acessar um ponto, né? Nesse caso aqui, eu estou passando a terceira linha. Se vocês observarem, considerando que começa em 0, né? 0, 1, 2, 3, seria a quarta linha, né? Contando a partir do 1. Nós também podemos fazer o multi-eixos, fica muito similar ao NumPy, né, utilizando o iloc. Vamos pegar da linha 3 a 5 e das colunas 0 a 2, intervalos abertos no final. E aqui a seleção com inteiros. Então, nós não estamos fazendo mais um slicing, né, de um range. Nós estamos pegando a linha 1, a linha 2 e a linha 4, e a coluna 0 e a coluna 2. É só você colocar os valores entre colchetes, separados por vírgula, tanto nas linhas quanto nas colunas. Ele vai fazer esse recorte dos dados para nós. Se eu quiser pegar todas as colunas, né, eu uso 2 pontos. Se eu quiser pegar todas as linhas, eu uso 2 pontos. Lembrando que é sempre linha, vírgula, coluna, né? E mais uma vez, se eu quiser obter um valor, eu vou passar para ele de forma bem específica qual a linha e qual a coluna. Ele vai me retornar aquele valor. Também é possível utilizar um acesso mais rápido através do método iat, onde nós vamos rodar aqui e ele vai me retornar, né, o valor de forma mais rápida do que o iloc. Beleza, vamos falar agora sobre indexação por booleanos. O que seria isso exatamente? Muitas das vezes você tem dados espalhados e você quer descobrir, poxa, quantas vezes o meu A foi maior do que tanto, né? A minha coluna A foi maior do que tanto. Isso você faz de forma simplificada no Pandas, utilizando os comandos de comparação, né? Gerando booleanos. Ele automaticamente faz a comparação e vai te retornar uma série dizendo em quais pontos que o A foi maior que 0. E você pode utilizar essa máscara, digamos assim, essa máscara booleana, para selecionar os dados dentro do seu data frame original. Então, se você tem lá um data frame e você quer retornar só os pontos onde a coluna A é maior que 0, é só você passar isso aqui dentro dos colchetes, que ele vai te retornar
só a primeira linha, né? Que é a linha onde A é maior que 0. Também funciona utilizando o método lock. Então, se a gente fizer aqui, ó, ponto lock, né, dos pontos onde A é maior que 0, ele vai te retornar também ali aquela primeira linha. E se eu quiser fazer do dataframe inteiro, né, só os pontos onde o dataframe é maior que 0, eu também posso. Só que, como eu não estou especificando uma linha, né, o que ele vai fazer? Aonde o dataframe for menor do que 0, ele vai inserir um not a number. Então, nesses pontos, você sabe que existiam números negativos. Logo, ele não será retornado aqui, né, nesse dataframe resultante. É possível utilizar o método isIn para filtrar, né? Vamos entender como isso funciona. O dataframe 2 é uma cópia do dataframe e eu estou colocando uma nova coluna E. Prestem atenção, isso aqui é interessante. Quando eu insiro, né, o nosso dataframe original, ele só vai até a coluna D. Quando eu insiro um novo rótulo de coluna aqui, que não existe no nosso dataframe, eu posso criar uma nova coluna de forma rápida. Então, eu estou passando para ele aqui alguns valores para ele colocar nas linhas numa nova coluna E. Quando eu rodar, ele vai mostrar que o df2 agora é igual ao df1, o df normal, né? Só que acrescido de uma nova coluna E. Qual é o objetivo do isIn? Quando você fizer df2 da coluna E, ponto, isIn 1 e for, o que eu estou querendo passar para ele? Só me retorne pontos aonde o df2 na coluna E seja 1 e 4, né? 1 e for. Então aqui ele só vai me retornar as linhas aonde a coluna E é 1 e 4. É mais uma maneira de você selecionar dados no seu dataframe.